E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aquele assunto ali, ó, a crise da República Velha. E existe um ponto aqui que é bem interessante de organizar com vocês, que seria exatamente o quê? Quando nós falamos de crise da República Velha, nós estamos remetendo as nossas ideias, sobretudo, tá bom? Aquilo que a gente vai chamar de anos 1920. Nós podemos dizer que os anos 20 no Brasil são anos conturbados. E são conturbados porque nós temos vários eventos acontecendo e esses eventos, de certo modo, eles conseguem conturbar um pouco as questões políticas, os esquemas políticos que você tem no Brasil, e tudo isso deságua exatamente em um movimento que vai ser chamado de golpe de 30, revolução de 30, movimento de 30. Isso aqui, inclusive, é uma das discussões historiográficas mais importantes que você tem para o período. Mas antes de chegar no movimento que leva Vargas ao poder, nós precisamos entender um pouco qual é o principal motor dessa República Velha. Nós vimos em outras videoaulas que existiam mecanismos de poder políticos significativos, que iam do coronelismo nos níveis municipais, passando pela política dos governadores nos níveis estaduais, desaguando na política do café com leite no nível federal. Tá bom? Então pensa, existe todo um esquema de organização política da República Velha e a partir dos anos 20, esses modelos eles começam a ser contestados por vários movimentos, por várias pessoas, por partidos, beleza? Então vamos pensar numa questão principal aqui. Quando a gente vem pensando aqui, ó, nos anos 20, pensemos em alguns fatores, em alguns condicionantes, alguns fatores, alguns casos que nós temos aqui. Então vamos começar pensando um pouco no início mesmo, ó. Em 1920 nós temos uma eleição que já é uma eleição meio conturbada, tá? Por quê, professor? Porque nós temos, de um lado, Arthur Bernardes, tá bom? E de outro lado, o Nilo Peçanha. Por que essa eleição ela pode ser considerada uma eleição conturbada? Pensa comigo. Arthur Bernardes é o candidato das oligarquias, tá? É o candidato oficial. Pensem comigo que, sendo o candidato oficial, ele tem todas as prerrogativas de vitória, porque ele conta com todo um esquema que é feito no Brasil, desde os municípios até o próprio governo federal. Tá bom? E você tem nesse momento o Nilo Peçanha, que seria, em outras palavras, um representante da classe média, bem como das elites da pequena industrialização que você tem no Brasil, tá? Nós podemos inclusive colocar que essa classe média, bem como uma burguesia industrial, né, queria ter uma certa representatividade. Inclusive a gente poderia fazer um resumo muito simples aqui dizendo: Arthur Bernardes é o representante das oligarquias e Nilo Peçanha é o representante dessas elites urbanas nascentes no Brasil. Claro, nós temos uma eleição e, como vocês bem sabem, vocês viram isso em outros momentos, essa eleição ela é marcada por uma quantidade de fraudes que a gente não tem como mensurar. E vocês sabem o resultado dessa fraude. O resultado é exatamente a vitória do Bernardes. Professor, e por que o Bernardes vence a eleição? Porque o Bernardes, ele é um representante das oligarquias que se perpetuam no poder a partir de práticas como clientelismo, como paternalismo, a troca de favores por voto, entre outras milhões de coisas, entre outras formas de fraudes em eleições. Inclusive, é bom lembrar que a eleição do Bernardes leva necessariamente a uma parcela das Forças Armadas, sobretudo a jovem oficialidade das Forças Armadas, a começar um movimento que é um movimento de origem urbana, o movimento tenentista. Como eu coloquei aqui para vocês, nós temos um conceito de movimento tenentista.
O movimento tenentista, anotem, é um movimento da jovem oficialidade do Exército Brasileiro contra as apodrecidas instituições republicanas. Essa jovem oficialidade do Exército sonha, pensa, projeta um projeto de modernização do Brasil. Projeta a reorganização moral do Estado brasileiro. A gente vai ver depois quais são as características desse movimento. Mas, conceito, as fases nós temos 3, 18 do Forte de Copacabana, a Revolução de 24, ou a Revolta de 24 em São Paulo, e a Coluna Prestes. Rapidamente vou te dizer, a primeira fase, que é 18 do Forte de Copacabana, na verdade são oficiais, na sua grande maioria, que querem que Bernardes não assuma, querem impedir que Bernardes assuma a presidência da República, queriam outras eleições mais moralizadas. Perderam, foram presos alguns, outros fugiram, e aí, depois de 2 anos, nós temos a Revolta de 24 em São Paulo, que já queria o quê? A deposição de Arthur Bernardes para a construção de uma nova eleição, e uma eleição que fosse mais moralizada. Percebam que a principal palavra para esses tenentes é moralização, tá bom? E moralização da eleição significa o quê, professor? Voto secreto, tá? O fim da corrupção, a criação de justiça eleitoral, tá bom? E aí a terceira fase, é a fase talvez mais significativa, que é a Coluna Prestes. Quando, por exemplo, Luiz Carlos Prestes e alguns dos seus seguidores percorrem aproximadamente 25 mil quilômetros no interior do Brasil, inclusive buscando mobilização popular contra as instituições oligárquicas, contra o coronelismo e tudo mais. Vale lembrar que o Exército, que o Estado brasileiro fica tão aterrorizado com a possibilidade da Coluna Prestes, que entre 1925 e 1927, o Estado brasileiro conta com o apoio do cangaceiro Lampião, que foi condecorado como capitão e ficou a serviço do Estado para conseguir fazer algumas guerrilhas com a Coluna Prestes, porque se dizia naquele momento, se acreditava naquele momento, que o único grupo que tinha condição de fazer guerra de guerrilha com a Coluna Prestes era exatamente o bando do cangaceiro Lampião, tá bom? Isso é só um adendo. E aí vamos às características. Claro, os 3 movimentos, as 3 fases, elas não conseguem ter êxito. A própria Coluna Prestes, os caras fogem para a Bolívia e lá a coluna se desfaz. É quando Prestes, por exemplo, vai para a União Soviética. Mas aí pensa, quais são as características de um movimento como esse, professor? Primeiro, os tenentes, a jovem oficialidade do Exército está imbuída da ideia positivista de ideal de salvação nacional. Eles acreditam que vão salvar o Brasil das apodrecidas instituições republicanas. Além disso, também defendem um processo de modernização para o Brasil pelas vias industriais, defendem voto secreto, defendem reformas educacionais, tá bom? E a defesa principal desses tenentes é a defesa do nacionalismo, do patriotismo e do civismo. Afinal de contas, são militares. Beleza? Então, esse é o primeiro grande movimento que você tem de contestação à República Oligárquica. Seguido por outros. Por exemplo, aqui nós temos a formação do Partido Comunista Brasileiro e do Bloco Operário e Camponês. Necessariamente são 2 partidos que são criados em 1922 e em 1927 e que, de certa forma, representam a absorção por parte de operários, camponeses, trabalhadores como um todo, das ideias como socialismo, comunismo, anarquismo, que estavam tão fortes na Europa, sobretudo após 1917 com a Revolução Russa. Então nós temos um reflexo de todas as discussões sociais, todas as discussões envolvendo as lutas sociais europeias no Brasil.
E uma coisa que é importante demais colocar para vocês nesse contexto, gente, é que esse partido, né, e esse bloco, essas duas frentes, elas passam a preocupar o governo brasileiro. Tanto é que nesse momento da formação desses blocos, que já se colocavam como blocos de esquerda, nós vamos ter necessariamente uma frase bem definidora da preocupação do Estado, quando o Estado brasileiro dizia que a questão social era um caso de polícia. E a gente traduz isso em quê? Na ideia de que para conter os movimentos sociais no Brasil, sejam eles urbanos ou rurais, polícia. A violência policial, a violência do Estado como um todo. Um outro movimento interessante, vocês estudam mais isso aqui na própria literatura do que na aula de história, seria a Semana de Arte Moderna de 22. Que nesse contexto apresenta-se, Alisson, como movimento de contestação. Por quê? Porque a partir da arte, a partir da literatura, os caras vão começar a fazer algumas contestações à própria estrutura política brasileira. A partir da ideia de que era preciso somar, fazer um híbrido de concepções de tendências artísticas europeias, as chamadas vanguardas europeias, com aquilo que a gente tinha de elemento cultural e histórico do Brasil, criando uma ideia, por que não dizer, de identidade nacional a partir desse híbrido, dessa antropofagia cultural, como eles mesmos diziam, como dizia Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Lázaro Segall, entre outros. Mas o momento mais significativo é exatamente aqui, ó, eleições de 30. Antes dessas eleições, lembrem-se que nós temos uma coisa aqui bem forte e que reverbera no Brasil, que seria exatamente a crise econômica de 1929. Lembrem-se que a crise de 29, ela traz uma possibilidade de uma crise na economia brasileira, já que a nossa economia era uma economia de agroexportação. Então, se é de agroexportação e se os nossos principais mercados eram Europa, Estados Unidos, esses mercados deixam de comprar café e o Brasil entra numa crise econômica bem significativa. E aí, traduza que crise econômica ela pode relacionar-se a uma crise política. Tá bom? A crise econômica ela significa também no Brasil uma crise política. E nós vamos ver essa crise política a partir disso aqui, ó. Olha essa palavra-chave. A ruptura do pacto. A gente utiliza o termo pacto porque é um termo inclusive mais bonito, mas a gente podia muito bem substituir o termo pacto pelo termo esquema. O esquema do café com leite ele foi quebrado quando, por exemplo, Washington Luiz, que era paulista, ao invés de indicar, de dar apoio a um candidato mineiro, o Antônio Carlos de Oliveira, ele dá apoio a Júlio Prestes, que era um paulista. Tem a ver também com isso, por incrível que pareça. Os paulistas estavam em crise econômica e eles não queriam perder a presidência porque significaria para eles crise política mais aprofundada. Então há a ruptura do pacto, do esquema do café com leite, e é nesse contexto que você tem a formação de uma nova frente partidária, a Aliança Liberal, que traz figuras como Getúlio Vargas para candidato a presidente e João Pessoa para candidato a vice-presidente. Vale lembrar que a Aliança Liberal ela tem uma pauta voltada necessariamente a duas coisas. A Aliança Liberal ela vai defender nos seus projetos, primeiro, um grande projeto de industrialização para o Brasil. E isso é legal pensar, porque a partir do momento que Getúlio Vargas e João Pessoa passam a defender um projeto de industrialização para o Brasil, concordem que a partir desse momento, esses grupos urbanos, bem como, por exemplo, os militares, que queriam um processo de modernização pelas vias industriais,
Eles passam a dar completo apoio a Getúlio Vargas, ao projeto de Vargas. Projeto esse que, além do processo de industrialização, também trazia a regulamentação. A regulamentação das famosas leis o quê? Das famosas leis trabalhistas. E aí eu sempre digo nas minhas falas, nas minhas aulas, Vargas transforma a questão social como caso de polícia para questão social como um caso de política. Pensem nesse trocadilho, porque enquanto Washington Luiz olhava para os movimentos sociais urbanos, para o movimento de trabalhadores, para os partidos, para todo aquele tipo de pressão a favor ou em defesa dos direitos trabalhistas, Vargas começa a colocar que esses direitos trabalhistas passam a ser de responsabilidade do Estado brasileiro. Por isso, por exemplo, que a partir do momento que vocês começarem a estudar a era Vargas, vocês vão estudar a partir desse binômio industrialização e trabalhismo e leis trabalhistas. Bom, o ponto auge, eleições acontecem. Só que vocês sabem, quem vence eleição no Brasil é quem está dentro de quê? Dos esquemas, tá? Júlio Prestes vence a eleição e não precisa repetir. Júlio Prestes tem todo um apoio que vai desde os municípios com os coronéis, passando pelos governadores, pelas oligarquias como um todo. Vence as eleições, né? Nesse ínterim nós temos o assassinato de João Pessoa. Queria que vocês lembrassem sempre que o assassinato de João Pessoa não está associado a este momento aqui. O assassinato de João Pessoa está associado a questões internas da própria Paraíba, tá bom? João Pessoa, que era líder, né, na Paraíba. Lembrem-se que na Paraíba, nesse momento, quem, de certa forma, chefiava o Estado era a oligarquia dos Pessoa, né? Os epitacistas. O Epitácio Pessoa, que era o tio de João Pessoa, comandava as questões. E havia várias brigas internas na Paraíba. Uma das brigas internas mais significativas vai ser a revolta de Princesa Isabel, que vocês vão ver isso em outro momento. Mas aí João Pessoa é assassinado por questões políticas, por questões pessoais e associadas ao próprio estado da Paraíba, tem nada a ver com essa questão geral. E aí o assassinato de João Pessoa passa a ser utilizado como o quê? Como pretexto para Vargas se juntar com alguns militares, ter apoio de alguns grupos como classe média, burguesia industrial e algumas oligarquias, e organizar aquilo que a gente vai chamar de golpe de 30. O que eu queria que vocês tivessem cuidado é que eu estou colocando aqui o termo movimento de 30, tá? E depois coloco aqui, ó, golpe e revolução, porque a gente precisa perceber que essa discussão é também uma discussão, ó, que a gente vai colocar aqui, ó, é também uma discussão historiográfica. Na próxima videoaula, quando a gente for trabalhar a parte de Era Vargas, começaremos com a discussão historiográfica sobre 24 de outubro de 1930. Foi o quê? Foi golpe ou foi revolução? A memória historiográfica, ela tem, né, esse duplo sentido, tá? Fato é que Vargas chega ao poder ajudado, auxiliado por uma junta militar, impede que Júlio Prestes assuma, depõe o Washington Luiz e se coloca como um chefe de uma revolução. Tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima.